Amém, amados? Queridos, vamos abrir a Bíblia, a nossa Bíblia, em Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Melhor, vamos ler a partir do versículo 7. Glória a Deus. Eu tenho que botar isso aqui? Não? Tá pegando bem. Que maravilha. Como fica melhor embaixo do que o texto do... Hebreus, capítulo 13. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça, e não com alimentos, que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele, fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês com quem deve prestar contas, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Peço com insistência que vocês façam isto, para que eu lhes seja restituído o mais depressa possível. Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele, que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, amados? Podem se assentar. Queridos, o texto que nós lemos fala acerca de deveres espirituais. Fala acerca de relacionamento, de ovelha com o pastor, do pastor com as ovelhas, das ovelhas o pastor com o sumo pastor. E é muito interessante quando nós olhamos e lemos, essas palavras aqui do escritor de Hebreus, porque ele mostra claramente que este vínculo é importantíssimo para a saúde da igreja. O tema dessa mensagem hoje é o pastor e a igreja. Todo verdadeiro pastor, irmãos, ele é chamado por Deus. E esse chamado, ele vem do Senhor. E é o Senhor que ele vem capacitando os seus servos, não só o pastor, mas toda a igreja, para que eles venham desempenhar as funções para a qual somos comissionados. Agora, a preocupação do pastor, escolhido por Deus, pelo Senhor, deve se restringir em santificar-se, em buscar a sensibilidade, para quê? Para ouvir a voz do Espírito Santo. Isso aí me remete lá em Atos, no capítulo 6, no versículo 2 ao 4, quando o texto diz assim: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas.
Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. É muito comum, pastor, que nós venhamos a nos envolver em tantas outras coisas na igreja. Mas, no entanto, o chamado pastoral, e eles entenderam isso aqui há tempo. Eu imagino os apóstolos envolvidos com tantas coisas, e aí chega um momento que eles param e dizem assim, não, peraí, a gente precisa delegar. Deus tem capacitado outras pessoas também para fazer outras funções. Então, cabe a nós ficarmos com a oração e o ministério da palavra. Então, o pastor ele precisa viver a verdade do Evangelho, irmãos, na autoridade, no poder do Senhor. Uma pessoa que crê incondicionalmente na palavra de Deus, na eficácia da palavra, no mover do Espírito Santo, na sua amplitude, na sua plenitude, mas jamais limitando o poder de Deus em uma caixinha. A palavra é o que foi revelado a nós, mas Deus é infinitamente maior. Amém? Deus é infinitamente maior. E nós não podemos limitar este poder. E Paulo, então, ele entende a dimensão da grandeza dessa responsabilidade. E aí ele escreve aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 5, ele diz assim, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência ela vem de Deus. Amém. Então não somos capazes em nós mesmos, mas é Deus que traz essa suficiência. É Deus que traz essa capacidade. Para quê? Para a manifestação do Evangelho do Senhor. Para quê? Para recebermos essa autoridade que é dada pelo Espírito Santo. Lembre-se que nós estamos falando de relacionamento. Igreja, pastor e pastor, igreja. Então, irmãos, nós conhecemos o nosso amado pastor, como ele já bem disse, há muito tempo e sabemos que ele tem se conduzido em temor, tremor, não é isso? Na pregação da palavra, no cuidado, no zelo do rebanho que Deus colocou sobre sua responsabilidade. E nós podemos então até parafrasear o que o salmista disse, Grandes coisas tem feito o Senhor por ele, e por isso nós estamos alegres, felizes. Amém? Então, nessa manhã nós vamos compartilhar com os irmãos, Estamos comemorando o aniversário do pastor, da Manu, e vamos compartilhar com os irmãos 3 pontos importantíssimos deste relacionamento, que nós precisamos compreender se nós quisermos crescer espiritualmente em Cristo. Amém? Em primeiro lugar, como o rebanho deve se relacionar com o seu pastor? O texto ele nos fala perfeitamente como nós devemos nos portar. E ele diz o seguinte, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas, que ele possa fazer isso com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Aqui eu destaco 3 pontos importantes: obediência, submissão e oração. Irmãos, é importante nós ressaltarmos que estes verbos aqui que nós lemos no texto, ele é imperativo. Não existe aqui condição, ele não é condicional. É obedecer, é ser submisso e orar. Às vezes as pessoas confundem submissão com obediência. E nós vivemos numa sociedade onde a obediência e a submissão não são um fenômeno novo para nós. Nós já nascemos sob autoridade. Crescemos devendo obediência a alguém. Sendo submisso também. Em qualquer ramo da sociedade, em qualquer estrutura social. Nós estamos submissos a poderes superiores. Mas mesmo assim, fica uma dúvida. E a maioria de nós, irmãos, no dia a dia, nós achamos que essas palavras são sinônimos,
né, simplesmente cumprir ordem e instrução, e, no entanto, elas são bem diferentes entre si. Enquanto a obediência é você seguir ordens e instruções, submissão é você se render ao poder da autoridade. É muito interessante que quando o escritor de Hebreus aqui, ele escreve o texto, ele fala de obediência e fala de submissão. Por quê? Por que ele coloca as duas palavras? Porque são diferentes. Por exemplo, quando você era criança, né, que o seu pai ou a sua mãe dizia assim, menino, menina, fica sentado aqui. E você queria ficar em pé. Mas fica sentado, senão você não vai passear. Né? Você não vai ganhar aquele brinquedo. E o que você fazia? Você sentava em obediência, mas não estava sendo submisso àquela autoridade, porque não estava acontecendo uma entrega. Você queria mesmo ficar em pé. Entende? Por que o escritor de Hebreus ele coloca obediência e submissão? Você pode estar obedecendo e não sendo submisso. Né? Então, irmãos, sem submissão nós jamais chegaremos ao alvo. E qual é o nosso alvo? O nosso alvo é Cristo. Se nós não conseguimos ser submissos ao homem que a gente vê, como que nós vamos ser submissos a Deus, a qual nós não vimos? Né? Então, se não formos submissos, queridos, nós não estamos cooperando nem com o Senhor. Por quê? Quando nós não somos submissos, irmãos, nós entramos por um caminho independente, às vezes um caminho rebelde, e dificilmente faremos parte do corpo. Por quê? Porque para fazer parte do corpo, você precisa ser submisso, irmãos. O seu pé é independente do seu corpo? Não é. Submissão a quê? A cabeça. Como pode um membro subsistir no corpo? Se ele quer seguir sozinho, se ele não se submete às ordens da cabeça. Assim também nós não podemos, irmãos, subsistir fora do corpo de Cristo. Estamos sujeitos às autoridades delegadas, irmão. E quando a igreja obedece e submete à autoridade do pastor, ela naturalmente vai reconhecer a voz de Deus. Ela vai reconhecer que o que vem de Deus, que a palavra vem de Deus, e com isso ela obedece. Com isso ela se submete à autoridade. E aí Paulo então escreve lá aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 1, ele diz: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Amém. Então nós, como igreja, nós não podemos rejeitar e nem desprezar a palavra recebida da parte de Deus através do pastor. Por quê? Porque Deus assim instituiu, irmãos. Muito pelo contrário, nós temos que receber com alegria. Nós temos que receber com obediência. Nós temos que receber com submissão, com prazer, mesmo que a palavra seja contrária às suas expectativas. Mas se ela vem de Deus, irmãos, mais importa obedecer ao Senhor, não é isso? Amém. E aí o texto ele vem dizendo que a obediência ela não vai trazer vantagem nenhuma para você quando ela é oferecida de mau grado ou sem a submissão. É por isso que o escritor ele coloca: obedecer e ser submissos. Relacionamento. E aqui entra outra coisa fundamental para a vida de um rebanho, que é a oração pela vida do seu pastor. Não se engane, irmãos, o ataque infernal, ele primeiro sempre vai vir mais pesado na vida do pastor, na família do pastor. E aonde está essa cobertura de oração? Mas o que você tem pedido quando você se coloca de joelho? Querido, quando a igreja ora, o sobrenatural poder de Deus se manifesta na vida do povo. Nós temos uma arma na nossa mão poderosa que o Senhor deixou. Eu olho para a palavra e lembro quando Pedro estava preso e a igreja orando. O texto bíblico vai dizer
que houve um terremoto e aqueles grilhões se quebraram e Pedro foi solto, foi liberto. Tamanho é o poder que Deus entregou na mão da igreja. E, no entanto, o texto diz que nós temos que ser obedientes, submissos, e aqui embaixo ele diz assim, orem por nós. Para quê? Para que tenhamos cobertura de oração. Para quê? Para quando você chegar num culto abençoado, a palavra seja direcionada pelo teu pastor, vinda de Deus. Para quê? Para que você possa cobri-lo de oração. Não é isso? Para que ele possa ter uma vida tranquila em Cristo. Cubra o teu pastor com oração. Jesus, ele foi um intercessor sem igual, irmãos. A oração intercessora, ela foi constante na vida de Jesus. Quando nós estudamos a vida de Cristo, nós vemos em todo o seu ministério, ele foi o maior intercessor dos seus tempos, do seu tempo, né? E o maior exemplo também de atitude na oração. Quer ter vida de oração? Siga o exemplo de Jesus. Eu acho muito interessante o texto que está em João 17, capítulo 20. Melhor, 17, versículo 20. Jesus intercedendo pelo povo. Ele diz o seguinte: e não rogo somente por estes, né? Mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim. Você nem era nascido e Jesus já estava orando por você, né? Para que todos sejam um como tu, ó Pai, és um em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e o que tens amado a eles, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste eu quero que onde eu estiver também estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Jesus orando por você. Jesus orando pela igreja. E pedindo a Deus que haja o quê? Unidade. Unidade. Nós olhamos para os textos bíblicos, nós vemos a palavra batendo em nós ferrenhamente em relação à questão da unidade. E quando nós olhamos essa oração de Jesus, ela nos conforta. Então por que, irmãos, nós não intercedemos? Essa oração do Senhor, ela nos ensina muito que nós também devemos orar uns pelos outros, e a igreja deve estar unida em oração pelo seu pastor. Portanto, para consolidar, irmãos, a nossa relação com um pastor, o que nós precisamos? O texto bíblico já nos diz: obedecer, ser submisso à autoridade pastoral e ser um intercessor incansável, sempre cobrindo o pastor com as suas orações. Queridos, se nós não observarmos essas questões, Deus não aprova a nossa atitude. Porque toda a palavra nós vamos ver Deus sempre agindo dessa forma. E é a nossa responsabilidade, como ovelhas, agir assim. Se nós não formos submissos, se nós não obedecermos uma autoridade constituída por Deus, como que nós vamos obedecer e ser submissos ao próprio Deus? Como que vai haver essa entrega? Né? Vamos lá, em segundo lugar, o texto fala também sobre as responsabilidades pastorais, não é isso? O texto diz o seguinte aqui, né? Deixa eu voltar aqui, versículo 17. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, né? Como quem deve prestar contas. A responsabilidade do pastor é zelar pelas suas ovelhas. Por quê? Porque ele vai prestar conta da sua vida, das suas atitudes. Não, você vai prestar conta das suas atitudes, mas daquilo que está sendo ensinado.
aquilo que está sendo entregue ao teu coração. Eu acho muito interessante Paulo, né, quando ele estava lá em Mileto, ele convoca os bispos, convoca os presbíteros que estavam em Éfeso, e ele começa a admoestar todos eles. Lá no capítulo 20 de Atos, a partir do versículo 17, ele diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue, porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, e não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. A igreja de quem? É de Deus. Foi resgatada por quem? Por Cristo. Né? E ele está dizendo o seguinte, ó, olha por vós, mas olha por rebanho também. O pastor ele precisa estar atento em todos os instantes no que está acontecendo no meio do rebanho. Por quê? Porque entrarão lobos, homens se levantarão no meio com falsas doutrinas, e o pastor ele precisa estar atento no cuidado, no zelo, velando pelas almas, velando pela ovelha. Quando a gente olha lá para João, capítulo 21, né, após a ressurreição, Pedro pergunta se ele... Vamos lá para o texto. João 21 diz o seguinte: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe então: apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, né, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: ama-me, e disse-lhe: Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. O que o Senhor está mostrando aqui? O que ele espera do pastor em relação à igreja? Cuidado, guarda, zelo, zele pelas minhas ovelhas. Agora esse zelo, querido, é com alegria. Esse zelo não pode ser com murmuração, não pode ser com reclamação. Boa consciência e vivendo com honestidade. Relacionamento, igreja com pastor e pastor com a igreja, não é isso? Pela pregação do Evangelho, amados, muitas almas se chegarão a Cristo através da palavra do pastor pregada. Por isso é importante esse relacionamento, não é isso? Quantas almas saem da morte para o reino, em virtude da palavra, e agora com o advento da internet, nós não temos nem noção onde essas palavras estão chegando. Quantas pessoas estão sendo alcançadas, não é? E a recompensa desta obra é maravilhosa. Por quê? Porque é a vida eterna. E a palavra, querida, ela é eficaz, é viva, é penetrante, nós temos que acreditar nisso. É uma espada de dois gumes que, quando usada segundo a vontade de Deus, ela vai nos trazer resultados gloriosos. Sempre é assim? Não. Nós vemos muitas das vezes a palavra sendo usada com avareza por aí. A palavra sendo usada de forma distorcida. E quando isso acontece, o zelo fica de lado. O cuidado fica de lado. E o pastor afunda juntamente com o seu rebanho. Quantos escândalos nós estamos vendo? Por isso a importância desse relacionamento. Igreja, pastor, pastor, igreja. Amém, queridos? É por isso que o Senhor, aqui na carta aos Hebreus, ele nos alerta que nós vamos dar conta das almas que ele confiou a nós. E quando isso acontece, irmãos? E quando isso está alinhado? Quando a igreja é obediente, quando a igreja é submissa, quando a igreja está orando pelo seu pastor, quando o pastor está velando pelas almas da ovelha, no cuidado. Aí nós vemos lá no versículo 21, né? Eu vou ler a partir do 20. Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos nosso Senhor Jesus Cristo,
o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoa vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele, que ele opere em nós, o que é o que? Agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja toda a glória para todos sempre. Amém. O texto está dizendo aqui que o resultado de um ministério comprometido com o teu pastor, né, um ministério comprometido com o reino, é a capacitação, é o aperfeiçoamento no bem, é o ajuste perfeito de toda a congregação. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Para quê? Para que o poder de Deus seja manifesto. Para quando a igreja estiver orando, as almas estão sendo libertas. Quando o pastor estiver pregando, o coração está sendo quebrantado. Então esse resultado, irmãos, vem através de quê? De um comprometimento das ovelhas com o pastor, do pastor com as ovelhas e de todos com o Senhor, o sumo pastor. Amém? Não é isso? Agora eu te pergunto, você é envolvido ou você é comprometido? Será que nós somos envolvidos ou comprometidos, pastor? Será que o pastor também é envolvido apenas ou comprometido? E nós, como ovelhas, estamos só nos envolvendo ou estamos nos comprometendo? Se você é comprometido, qual o nível de comprometimento você está vivendo? Quando a gente olha para a vida de Jesus que nós vemos, né, no ministério aqui terreno, ele estava cercado por diversas pessoas, nos mais variados níveis de comprometimento com a sua palavra, com a sua obra, né? Mas apenas um reclinava a cabeça no seu peito. Vamos ver isso? João 6:24. Vamos ver o que a palavra diz aqui? João 6:24. Vamos lá, cadê o 24? Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Uma multidão seguia Jesus. Nós vemos aqui no texto. 500 tiveram Jesus, viram Jesus, tiveram contato com Jesus depois de ressuscitado. 1 Coríntios 15, versículo de número 6. 1 Coríntios 15, versículo de número 6. Diz assim: depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Qual é o nível de relacionamento que você está tendo com o Senhor? Vamos lá, Atos, capítulo 1, versículo 15. Irmãos, só 120 estavam reunidos na descida do Espírito Santo. Atos 1, versículo 15. O texto bíblico vai dizer assim, Atos 1, 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era quase de 120 pessoas. Qual é o nível de relacionamento, de comprometimento que você tem com o Senhor? Vamos lá. 70 foram enviados de 2 a 2. Lucas 10, versículo 1, diz o seguinte: e depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Aqui nós só vemos 70. Em Marcos 3,14, né, 12 se tornaram fundamento da igreja. Marcos 3,14. Vamos ver o que o texto bíblico diz. Marcos 3, versículo 14. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandassem a pregar. Está percebendo que vai reduzindo o nível de comprometimento? Né? 3 testemunharam momentos cruciais. Será que todos os discípulos testemunharam os momentos cruciais de Jesus? Vamos ver Mateus 26, versículo 36. Não, 26. Espera aí, só um instantinho. Mateus 26, deixa eu dar uma olhada aqui. Mateus 26, versículo 37. Mateus 26, versículo de número 37. Ele diz assim: e levando consigo Pedro
E os 2 filhos de Zebedeu começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. E aí, irmãos, quando nós olhamos João 13, 25, o texto diz assim: E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? E eu pergunto para você, qual o nível de comprometimento que nós estamos tendo com o Senhor? Será que a gente está lá em cima, igual a multidão? Ou nós estamos tendo um comprometimento conforme esse discípulo amado aqui, que reclinava a cabeça no peito do Senhor Jesus, para conversar com o Senhor, intimidade com Deus? Irmãos, a igreja ela se torna agradável diante dele, para a glória do Senhor, quando esse relacionamento que nós tratamos aqui está afinado. A igreja em obediência, em submissão, orando pelo seu pastor, o seu pastor velando pela tua vida, zelando pela tua alma, não com pesar, não com tristeza, não com murmúrio, mas com alegria, com satisfação, não é isso? Aleluia. A igreja decola. Glória a Deus. A igreja decola. A gente consegue viver a plenitude do Espírito. A gente consegue viver milagres na sua profundidade. A gente consegue sentir a presença de Deus. E isso tem que estar muito alinhado para que o céu se abra sobre nós. Amém? Então eu quero concluir dizendo apenas que a igreja deve fazer a vontade de Deus. Deve ser submissa à autoridade que ele constituiu. Seja submissa, não seja rebelde nunca. Né? Por quê? Porque vale a pena, irmãos. Vale a pena. Né? O pastor jamais deve perder a consciência de que ele é responsável pelas ovelhas e as ovelhas não são nossas, mas as ovelhas são do Senhor. Né? E aí eu pergunto para o pastor Sandro, o Senhor ama Jesus? Amém? Então continua apresentando suas ovelhas. Com paciência, com carinho, com zelo. Eu pergunto para vocês, vocês amam o seu pastor? Amém? Está com dúvida? Amém. Então que Deus continue te abençoando ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Se nós não conseguirmos honrar aquele que nós estamos vendo, como nós vamos honrar, obedecer e ser submissos ao Senhor? Amém? Glória a Deus. Essa palavra ela é muito importante para nós, irmãos, como igreja, porque ela mostra exatamente o relacionamento que nós temos que ter uns com os outros. A igreja com o pastor com ovelha e todos com o Senhor. Amém? Não fuja disso. Não fuja disso. Porque quando estamos alinhados, Deus ele manifesta o seu poder, ele manifesta a sua glória. E quem não quer viver a plenitude do Espírito? Não é isso? Quem não quer viver a glória de Deus? Quem não quer viver os milagres de Cristo? Mas nós precisamos estar alinhados com aquilo que a palavra nos ensina. Amém? Se você tem dificuldade, ora ao Senhor, Senhor, quebranta o meu coração. Amém? Quebranta o meu coração. Quando você se colocar de joelhos, antes de um culto como esse, por exemplo, esteja orando pela vida do pastor. Né? Porque emana trabalho, estudo, dedicação. Não é do nada que se chega aqui no altar e abre a palavra, né? E expõe para a igreja. Não é do nada. Às vezes uma pregação de 30 minutos leva uma semana. Às vezes um estudo, né, pastor, de 15 minutos, 20 minutos, levam muito tempo, consomem energia. E para que isso aconteça, é importantíssima a cobertura de oração. Então você tem responsabilidade com isso também. Assim como o pastor também tem a responsabilidade na condução das ovelhas. Amém, irmãos?